Olá, bem-vindo ao programa Saúde e Vida, o seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. E hoje vamos refletir em torno da pandemia da Covid-19. Na primeira semana do mês de dezembro do ano de 2021, o mundo inteiro foi surpreendido pela chegada da nova variante da Covid-19, a variante Omicron. E desde aí, os indicadores do Covid-19 em Moçambique começaram a disparar, com a descoberta desta nova variante na vizinha África do Sul. E com tudo isso, surgem muitas dúvidas. Será que esta variante é mais letal? Será que os sintomas são diferentes das outras variantes? Hoje, nós vamos responder a estas e outras dúvidas sobre este assunto. Fique atento. Naldo Chivite contraiu a Covid-19 em dezembro de 2020, na época das festas. O jornalista conta que procurou por ajuda médica após apresentar alguns sintomas gripais que para ele eram inofensivos. Mal sabia que os sintomas indicavam o começo de uma batalha travada entre ele e a Covid-19. O primeiro sintoma que eu senti foi, de facto, a língua amargar, sabor amargo. E o segundo sintoma que senti foram dores de cabeça, mas de uma forma um pouco leve inicialmente. E fiquei alguns dias, comecei a achar estranho, falta de paladar, que incomodava bastante. Eu nunca me senti com problemas de falta de paladar, mas fiquei alguns dias com esses sintomas. Entretanto, quando um desses dias eu cheguei a casa, senti muito frio. Até pensei que fosse frio do ar-condicionado. Estava na sala, acabei desligando o ar-condicionado e comecei a sentir tanto frio. Fui ao quarto dormir sem ar-condicionado ligado, também comecei a sentir tanto frio. Então, no dia seguinte, comecei a sentir mal-estar. Aí eu disse, não, alguma coisa não está bem. De facto, as coisas não estavam bem. Por essa razão, os médicos recomendaram que o jornalista fizesse vários exames, incluindo da Covid-19. Eu não consegui esperar 72 horas, no dia seguinte fui a rastejar e felizmente lá já tinha o meu resultado, acusei positivo. Estava na companhia da minha esposa, foi um choque naquele momento. De facto fomos a correr para o hospital, entrei do hospital de rastros. Cheguei no hospital, deram-me uma guia para o Hospital Polana Caniço, que é o hospital inicialmente preparado para receber os doentes de Covid. Cheguei lá mal, mas muito mal mesmo, com o índice de saturação de oxigênio muito baixo, que dava passaporte até para a morte. E foi feito um diagnóstico pelos médicos, fiquei uns 2 dias e meio praticamente inconsciente. Não conseguia comer, não conseguia fazer absolutamente nada. Foi feito o segundo diagnóstico, percebi dos médicos, eles não me disseram, mas eu percebi que eu estava mal. Foram 29 dias de internamento, com muita dor e de respiração curta. Houve momentos de angústia, medo e apreensão. Chivite relata ter vivenciado situações dramáticas junto de outros pacientes infectados pela Covid-19. Eu tinha colegas que perdiam a vida diariamente. Cada dia entravam doentes. Há doentes que não conseguiam ficar 24 horas, há doentes que não conseguiam ficar 2 horas de tempo. Morriam de várias formas. Eu estava num quarto de 8 pessoas. Neste quarto, por dia, morriam 2 a 3 pessoas. Os primeiros dias, depois foram alternando, iam morrendo 2, uma pessoa. Mas, quer dizer, foi dramático porque eram pessoas com quem a gente criava uma afinidade, conversávamos, ganhávamos alguma esperança. Algumas pessoas eram um pouco relutantes a seguir a medicação, eram teimosas, não bebiam, não se alimentavam. E eu dizia claramente, assim vai ser difícil poder sobreviver. E dito feito, eu estava ali feito um médico, as pessoas morriam porque não seguiam rigidamente, portanto, a alimentação. Chivite deu entrada no Hospital Geral da Polana Caniço com um nível de saturação de oxigênio muito baixo. Lutou com todas as forças, seguiu todas as recomendações de uma equipa multidisciplinar de médicos e foi melhorando aos poucos, até que conseguiu a vitória tão esperada. Cheguei a uma fase em que um dia os médicos olharam para mim e disseram que tu és um caso de superação. Tu estás a atingir agora 90% do nível de saturação de oxigênio. Estás a recuperar muito bem. Daqui a pouco vais para casa. Só tens que continuar a lutar
ter calma, deixar de ser uma pessoa ansiosa, porque, de facto, a ansiedade mata as pessoas. Então fui acreditando, fui ultrapassando essas fases todas, até que chegou o dia em que eu saí, não é? Saí, olhei para os lados, fui me lembrando claramente com muita tristeza de tantos amigos que eu perdi ali e lembrei-me que há muita gente que precisa de saber que de facto a doença existe. Eu entrei num contexto um pouco complicado. Complicado por quê? Porque eu entro num contexto em que as pessoas não acreditavam que a Covid existia. E eu, como sou uma pessoa bastante conhecida, tenho muitas relações de afinidade com as pessoas, eu, quando saí, eu disse que eu tenho que publicamente aparecer e contar a minha história para que as pessoas possam perceber claramente que esta doença existe e que mata, de facto. Eu estava à beira da morte e vi tanta gente a morrer. Foi quando comecei, já apareci publicamente nas redes sociais e, de facto, recebia por dia cerca de 200 chamadas nos 2 telefones que eu tinha. As pessoas a perguntar se, de facto, existe a Covid, pessoas a pedirem ajuda, quer dizer, tudo isso para mim foi marcante. Eu não dormia, não é? Passei a ser uma espécie de um médico para tantas pessoas. Foi uma experiência diferente para mim, não é? Porque as pessoas internadas, mesmo pessoas internadas, ligavam para mim a pedir conselhos, quer dizer, saltavam, quer dizer, tinham conselhos do médico, mas também pediam a mim o que é que fez de facto com que eu recuperasse. Em maior ou menor grau, a pandemia da Covid-19 transformou a vida de todas as pessoas. Para aqueles que foram contaminados pela doença, principalmente. Chivite defende que o comportamento das pessoas durante as comemorações das festas de fim do ano vai ditar o cenário dos próximos dias. Por essa razão, deixa um apelo. O quadro festivo é um período muito perigoso. As pessoas saem muito à rua para fazer compras. Não falo só do movimento migratório para a África do Sul, mas também a nível interno. As pessoas vão em aglomerados, as pessoas querem aproveitar promoções, esquecem-se da questão da saúde, estão lá porque querem encontrar as promoções que são feitas, mas esquecem-se que de facto estão expostas ao risco num contexto em que o país já está com uma taxa bastante elevada. Neste momento, o apelo que eu dou a todo o povo moçambicano é que siga rigidamente todo tipo de controle. Nós sim gostamos de festejar, gostamos de ir às compras, mas é importante ter saídas quando necessário, não é? Há muitos aglomerados, porque o país é muito movimentado nesta quadra festiva. Vamos tentar nos comportar nesta quadra festiva, vamos evitar sair de forma desnecessária, vamos evitar viajar para países vizinhos sem necessidade, não é? Até que a situação se normalize, porque nós, e não só também, vamos aderir à vacina. Segunda vez, neste período de pandemia, estamos diante do mesmo dilema. Será que é possível reencontrar amigos e familiares em segurança? Que cuidados é que devemos manter? Bom, para responder a estas e outras perguntas, nós vamos hoje conversar com o Dr. Domingos, é chefe do Departamento de Vigilância e Saúde Pública no Ministério da Saúde e vai aumentar os nossos conhecimentos hoje em relação a esta matéria. Olá, Dr. Domingos, e seja muito bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Olá, cumprimentar a todos que nos estão a ver e agradecer pela oportunidade que nos dão para podermos partilhar informações úteis para a nossa saúde e, quiçá, para a prevenção, portanto, desta grande pandemia. Obrigado. Bem, doutor, antes mesmo das câmaras estarem ligadas, estivemos aqui a conversar mais cedo e o doutor tocou num ponto muito importante. A passagem de um ano para o outro, ou seja, a passagem do ano 2020 para o 2021 trouxe resultados não muito agradáveis e estamos novamente a passar pela mesma situação. Que análise é que nos pode fazer, o que é que pode dizer em relação ao comportamento dos moçambicanos face a esta situação que estamos a viver? Muito obrigado. É uma questão bastante pertinente. Dizer em primeiro lugar que uma das formas de aprendizagem é com a experiência vivida. E a experiência vivida na passagem do ano 2020 para 2021 não foi agradável.
Não foi agradável, tanto que nos meses seguintes, nomeadamente o mês de janeiro e fevereiro, começamos a experimentar um aumento de casos, aumento de pessoas internadas, incluindo o aumento de mortes. Então, eu espero que todos nós, quando digo todos nós, falo dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, falo de todos os atores existentes na sociedade para tirarem lições aprendidas, que de facto é necessário nós cumprirmos as medidas emanadas no decreto presidencial. São medidas que estão ao nosso alcance e é melhor estar saudável do que expor-se a situações de risco para amanhã ter pessoas próximas, familiares, a estarem infectadas com Covid e a passarem o que hoje nós estamos a viver todo dia. Portanto, experiências mostraram que nós temos que ter uma vida controlada. Não somos proibidos de visitar pessoas próximas, mas nós devemos acautelar a questão do distanciamento, acautelar a questão da lavagem e desinfecção das nossas mãos, acautelarmos a questão da etiqueta da tosse, nomeadamente o uso da máscara, e outros fatores importantes, evitarmos locais densamente povoados. Isto vai contribuir para que o ritmo e o nível de transmissão seja reduzido. E por essa via não vamos experimentar a última passagem de ano. Muito bem. Na primeira semana do ano na primeira semana do mês de dezembro, assim que é do ano de 2021, fomos todos surpreendidos pela chegada desta nova variante que é a Omicron. O que é que nos pode dizer em relação a esta variante? Será que é mais letal que as outras variantes? Obrigado, uma questão pertinente. Portanto, sobre esta variante, todos nós percebemos quando a África do Sul foi o primeiro país a colocar ao mundo a identificação desta variante, que depois trouxe aqueles problemas todos que o mundo reagiu e passamos o que nós passamos. O importante é que esta variante está em mais de 80 países do mundo. Esta variante, de acordo com dados da Europa, ela está a superar a variante Delta em termos de casos, e estudos ainda não conclusivos mostram que o ritmo de contaminação está a aumentar, não obstante haver registros de aumento de internamentos e óbitos. E para a nossa vizinha África do Sul, também não restam dúvidas que com a capacidade que a África do Sul tem de fazer a identificação desta variante, ela já está em proporções significativas. Tendo em conta a vizinhança, a proximidade da África do Sul, e ao recuarmos no historial bem recente das vagas, primeiro a África do Sul experimenta a vaga, passado 2 meses, depois Moçambique também começa a experimentar a vaga. E na história das vagas começa-se a encurtar o período entre o registro da vaga na vizinha África do Sul e a subsequente vaga a nível do país. Começa a encurtar. Por isso é que, de acordo com a previsão que Moçambique fez, esperava ou espera que a vaga possa acontecer daqui a um mês de janeiro e fevereiro, mas os dados que estamos registrando, este aumento do número de casos, acima de tudo no Grande Maputo, está mostrando que o nível de contaminação está a subir. O nível é preocupante. E dizer que o Ministério da Saúde, através do Instituto Nacional de Saúde, já começou a fazer a vigilância desta nova variante. E a evidência mostra que há uma proporção, sim, significativa, não obstante tratarem-se dos primeiros casos
São poucos ainda os casos, mas mostra que sim, nós temos esta variante em circulação e pode estar a impactar naquilo que é o nível de transmissão e poderemos ver mais tarde se isto pode se repercutir naquilo que é também o nível de internamentos. Aliás, bem recentemente estamos a ver que passamos de cerca de 2 casos para não digo internamentos, passamos de 2 casos que nós tínhamos no nosso registro para agora cerca de dezenas de casos de internamento. Então, isto é preocupante. O importante é que o país tenha capacidade agora de ir fazer a monitoria desta variante e ir mapeando, mostrando onde é que ela está a circular e, com base nisso, também irmos monitorando e verificarmos a sintomatologia, o que é que acontece, alguma coisa de diferente em termos de transmissibilidade, em termos de criar casos graves que requeiram internamento e, não é esperado, mas também em termos de casos de morte. E é exatamente essa pergunta que eu ia fazer a seguir em relação aos sintomas, se existe alguma diferença com os sintomas das outras variantes, porque houve uma alteração a nível em que as variantes iam surgindo, novas informações sempre surgiam, novos sintomas. E como é que espera-se que seja com esta nova variante Omicron? É verdade, o que disse é verdade, mas como a ciência é sempre assim, estamos já há semanas que se descobriu esta variante. O que o mundo está a fazer hoje é fazer uma monitoria, portanto, primeiro identificar a variante, segundo, ir acompanhando e ir fazendo o registro daquilo que é o quadro clínico que as pessoas, portanto, contaminadas com esta variante apresentam, para depois aferirmos que sim, em termos de padrão clínico da manifestação, ou é igual ou é diferente. Mas temos notado que basicamente os aspectos que entram para a definição de caso suspeito, estes prevalecem. Há situações de indivíduos contaminados que referiram questões a nível do estômago, por exemplo. Sentiram mais uma preocupação a nível estomacal do que a nível, por exemplo, respiratório ou referir algum evento ligado à subida de temperatura. Mas quando se fez, portanto, a história detalhada e depois se fez os testes, constatou-se que, de facto, foi um sinal, um sintoma não, digamos, usual ou frequente, mas que acabamos depois testando e percebemos que se tratava de alguém infectado. Então, está a acontecer o registro e aquilo que é a descrição dos sinais e sintomas. Penso que muito brevemente poderemos depois dizer que sim, há alguma diferença ou mais ou menos o quadro clínico continua este, não obstante alguma variação naquilo que são os sinais e sintomas. Muito bem. E em relação à vacinação, é um aspecto que que desenvolve, faz com que as pessoas desenvolvam várias dúvidas. Eu já vacinei a primeira e a segunda dose. Será que as vacinas são válidas também para esta nova variante? Será que a variante apresenta alguma resistência à vacina? Obrigado pela questão, que é de preocupação de todos nós. Em primeiro lugar, gostava de dizer que a vacinação é uma intervenção conhecida internacionalmente em termos dos seus resultados e ela contribuiu para erradicar doenças e até reduzir várias doenças em termos do seu impacto de saúde pública a níveis bastante insignificantes. E para a Covid, quando começamos a ter acesso às vacinas, começamos a observar as diferenças nas pessoas imunizadas em termos de contaminação, em termos de internamento e em termos de mortes em relação às pessoas não vacinadas. A partir daí está claro e evidente que a vacina tem, de facto, o seu impacto aqui na redução, de facto, daquilo que é mortalidade. Relativamente à nova, portanto, variante, é recente, estão sendo efetuados estudos para perceber se de facto poderá haver aqui alguma cobertura da imunidade que as pessoas têm ou não. Mas, enquanto esses estudos decorrem,
nós temos que dar importância a esta vacina como uma tecnologia, um meio bastante importante para nós. Então, aconselho sim para a vacinação e vacinação completa. Quem ainda não o fez, por favor, não perca a oportunidade e deve fazer, portanto, esta vacinação, porque ela contribui sim para a proteção. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já para a segunda e última parte do nosso programa com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a refletir em torno da pandemia da Covid-19. Bom, todos os dias, milhares de informações sobre a Covid-19 são partilhadas nas redes sociais e em várias outras plataformas, mas nem todas essas informações são verdadeiras e devemos prestar muita atenção para não partilharmos informações falsas e, deste modo, estaremos a prejudicar a nossa saúde. Por essa razão, vamos a seguir esclarecer alguns mitos e verdades sobre a Covid-19. Pessoas que usam sempre máscara podem ser infectadas pelo novo coronavírus. Pessoas que usam somente a máscara podem sim ser infectadas, porque nós vimos que a prevenção da Covid, ela envolve vários métodos de prevenção. E não basta apenas o uso da máscara, se as nossas mãos elas não são muito bem controladas em termos de onde é que nós pegamos, o que é que fazemos depois antes de passarmos para as nossas partes do corpo. Então, há outros veículos sim que possam concorrer e contribuir para a pessoa ficar contaminada. Pode-se usar qualquer tipo de álcool na pele para a prevenção? Não é verdade, não é verdade. Estudos provaram que há uma concentração que ela consegue muito bem destruir este vírus. E esta concentração de álcool é de 70%. Portanto, há uma concentração ideal e que é recomendada. E é esta que nós devemos usar. Qualquer coisa que esteja acima ou abaixo desta não será eficaz para destruir este vírus. Quem já teve o novo coronavírus está imune à doença. Experiências de vários pontos do país e da região, incluindo o mundo, mostram que temos vários casos de pessoas que ficaram contaminadas a primeira vez, passado algum período, novamente ficaram contaminadas. Portanto, não há aqui uma garantia de proteção por ter sido contaminado, portanto, por coronavírus. Portanto, é muito importante que, depois de melhorar, continue a adotar as medidas que estão difundidas para a prevenção, portanto, desta pandemia. Comer alho ajuda a prevenir o novo coronavírus. Nada é evidente que mostra que o alho ajuda a prevenir, portanto, contra o coronavírus. Há uma série de ações que as comunidades costumam usar, mas nada está provado cientificamente que o alho tenha este efeito. Bom, esclarecemos então alguns mitos e verdades sobre o nosso tema de hoje. Doutor Domingos, estamos mesmo a chegar ao fim desta conversa, mas antes gostava que, em jeito de últimas considerações, deixasse as recomendações para todos os telespectadores que estão neste momento a assistir o nosso programa, principalmente para as comunidades. Nós sabemos que a nossa comunicação tem que chegar de forma efetiva e de forma certa para que as pessoas possam perceber, afinal de contas, o que é a Covid-19, como prevenir, como tratar, acima de tudo. Muito obrigado. Este período festivo é um período de risco, onde a concentração de pessoas
aumenta desde a família até as nossas comunidades, até na mobilidade a nível das rodovias. Os nossos compatriotas estão a entrar, incluindo turistas, para o país. Muita mobilidade. Chamamos a atenção às famílias para se precaverem e, de facto, intensificarem as medidas de prevenção. O Grande Maputo, que neste momento está registrando cerca de 80% dos casos, não é? É o epicentro, neste momento, dos casos da Covid. E as portas de entrada da África do Sul estão a cerca de 80, 100, 110 quilômetros. Vamos ficar atentos, vamos cumprir as medidas que nós conhecemos e, acima de tudo, vamos fazer o teste. Nós estamos a massificar os testes, a testagem nos pontos de entrada, nas fronteiras, nos aeroportos, nos portos. Estamos a massificar a testagem nas comunidades. Então, convidamos a todos que tenham qualquer suspeita para aproximarem aos locais de testagem. Não se paga e testar é prevenir, porque quem testa fica a saber o seu estado e vai intensificar as medidas de prevenção. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos ao Dr. Domingos pela sua participação e colaboração com o programa Saúde e Vida. Afinal de contas, nós só queremos partilhar com os nossos telespectadores informações corretas em relação aos cuidados que todos nós devemos ter com a nossa saúde, e nós esperamos contar com a presença do doutor nas próximas edições do nosso programa. Muito obrigado. Estaremos à disposição. Muito obrigada. Bom, por hoje é tudo. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.